Fala galera, bom, não vou me estender muito aqui na introdução desse vídeo porque eu acho que ele vai ficar um pouco longo, mas fiquem tranquilos que vale a pena, assistam até o final. Lembrando a quem não é inscrito no canal para se inscrever aqui no canal, isso ajuda muito com o crescimento do canal e não custa nada, gente, é só apertar um botãozinho aqui de boas. E também dá like no vídeo, mesmo antes de assistir, porque eu garanto a vocês que tá maneiro. Mas bom, hoje vamos estar falando de uma certa ameaça que está surgindo para a Netflix, que não é a única ameaça, inclusive, queria deixar isso claro. Existem outros sistemas parecidos aparecendo por aí e produzindo coisas muito boas, então assim, né Netflix? Tudo bem que você tá mandando bem, não vou mentir, mas, né, fica de olho aí. E o vídeo de hoje vai ser sobre uma série que eu assisti recentemente e eu não conseguia parar de assistir. Eu tô falando de The Handmaid's Tale, uma série que ela consegue ser maravilhosa e horrível ao mesmo tempo. Eu vou tentar fazer vocês entenderem isso, mas enfim, vamos lá. A série The Handmaid's Tale é uma série norte-americana criada por Bruce Miller e baseada em um romance de mesmo nome de 1985, escrito pela escritora canadense Margaret Atwood. A produção da série começou no final de 2015 por um novo sistema de streaming chamado Hulu. Eu vou chamar de Hulu, então vamos lá. Hulu é um sistema de streaming que é hoje em dia considerado a maior ameaça para a nossa querida Netflix. A empresa é financiada por nomes enormes da televisão, como por exemplo a NBC e a Disney. Existem algumas diferenças entre a Hulu e a Netflix. Uma delas é que a Hulu disponibiliza um pedaço do catálogo de graça para qualquer usuário, e aí se você quiser acessar o catálogo inteiro, você tem que pagar a Hulu Plus. Outra diferença gritante entre a Netflix e a Hulu é que a Netflix é disponibilizada em boa parte dos países do mundo, porém a Hulu até hoje ela só é disponibilizada no território americano, ainda não se espalhou para outros países, então também se você não conhecia esse streaming novo, não se preocupa que você não é um alien, é porque de fato só tem como acessar se você morar e tiver um computador que esteja lá no território dos Estados Unidos. Ou você pode dar aquele jeitinho brasileiro, né, que a gente sabe que dá, mas eu não dei essa dica, tá? É só pra quem mora nos Estados Unidos mesmo. A série é passada questionavelmente ali no futuro próximo, eu vou explicar por que questionavelmente. E nesse futuro próximo, as taxas de fertilidade no mundo caem muito devido ao constante contato com a poluição e também com a disseminação de DSTs. Acaba que os Estados Unidos acaba sendo dominado por um governo totalitário chamado de República de Gilead. A República de Gilead, vou chamar assim, não sei se tá certo, é uma teonomia cristã. Vou explicar pra vocês mais pra frente o que é isso. E além dos Estados Unidos ter sido dominado por essa teonomia cristã, eles ainda por cima estão ali no meio de uma guerra civil. O nome Gilead, que tá ali no nome da república que agora domina os Estados Unidos, é um nome que aparece na Bíblia e ele tem a definição de um monte dos testemunhos. A região montanhosa conhecida como Gilead, ela existe na vida real e fica no leste do Rio Jordão, na Jordânia. Pra quem não sabe o que significa teonomia cristã, é um sistema de governo todo baseado na lei divina, inclusive no Antigo Testamento. Por incrível que pareça, isso não é uma coisa inventada pela série. Até o início dos anos 2000, existia um grupo nos Estados Unidos chamado Reconstrucionismo Cristão, que basicamente tentava aplicar esse tipo de governo nos Estados Unidos. Porém, esse grupo acabou sendo extinto, né, pelo menos ali socialmente, em 2008, mas ainda tem muita gente que acredita que existem grupos menores, seguidores do reconstrucionismo cristão, que ainda operam nos Estados Unidos e que ainda buscam o mesmo tipo de governo. Na sociedade da série, a série é toda regida por um grupo militarizado, e nesse novo mundo, que tem uma espécie de sistema de castas, as mulheres não têm basicamente direito nenhum. Elas não têm permissão para trabalhar, e nem para possuir propriedades, nem para controlar finanças, e nem mesmo de ler. Esse aumento da infertilidade no mundo faz com que as poucas mulheres que ainda são férteis, ou seja, ainda podem ter filhos, elas sejam recrutadas para poder servir os casais que são inférteis. Eu falei aqui ser recrutadas, mas na verdade elas não têm opção, elas são realmente forçadas a seguir esse novo regime baseado ali numa interpretação extremista da Bíblia que é passada para elas. Essas mulheres férteis que eu falei para vocês, elas são chamadas na série de handmaids, que na verdade é um termo que existe, obviamente não para isso, e elas são designadas às casas desses líderes desse novo sistema. Ou seja, só os casais inférteis de elite é que têm direito de ter uma handmaid, e basicamente o modo como ela serve a família é o seguinte: uma vez por mês eles fazem uma coisa que eles chamam de um ritual, onde a mulher, enfim, a esposa do dono da casa, ela senta atrás da handmaid dela, que é estuprada pelo marido dela, para que ela então possa gerar um filho ali para a família. Na série nós acompanhamos especificamente o caso da June Osborne, que inclusive é um nome que não aparece no livro, em momento nenhum é dito o nome verdadeiro dela, porque depois que você se torna uma handmaid, você acaba sendo rebatizado. Já vou dizer aqui como é que funciona esse nome novo aí. Mas o que acontece? Vários fãs do livro diziam que tinham momentos ali na história em que dava a entender de que o nome passado dela teria sido June. Então, pra fazer, né, aquele famoso fanservice que a gente gosta, eles botaram ali ela logo no primeiro episódio
dizendo claramente que o nome dela é June Osborne, para que não ficasse ali nenhuma dúvida sobre isso. Como eu falei pra vocês, as handmaids são todas rebatizadas, e a June passa a se chamar Offred, que é o nome como a gente vê basicamente as pessoas se referindo a ela na série o tempo todo. Quando as handmaids são rebatizadas, elas não têm o nome delas escolhidos aleatoriamente. Todas as handmaids têm um mestre masculino, que é essa pessoa que, enfim, todo mês estupra elas para tentar fazer um filho nelas, e o nome delas é dado de acordo com o mestre masculino delas. O nome do mestre masculino da June é Fred, portanto o nome dela fica Offred, que basicamente, se você separar, fica algo como Off-Fred, que numa tradução livre seria algo como de Fred, ou seja, de propriedade de Fred. A Margaret Atwood, que foi a escritora do livro, ela acompanha todas as gravações da série, inclusive todas as mudanças e todas as adaptações feitas, e ela dá opinião em tudo. Inclusive, ela teve a chance de participar e logo no primeiro episódio da série, ela fez uma pequena participação. Apesar da série ser toda passada no território americano, ela foi filmada em 4 cidades diferentes, todas no Canadá, terra natal da escritora do livro. As capas vermelhas das handmaids não foram escolhidas aleatoriamente. Na verdade, elas simbolizam Maria Madalena, que, para quem assistiu a série e sabe ali como o governo enxerga elas, faz um total sentido. Da mesma forma que as roupas das esposas dos comandantes, ou seja, dos mestres masculinos das handmaids, simbolizam a Virgem Maria. Por incrível que pareça, essa não é a primeira adaptação do livro The Handmaid's Tale. Já foi feito no ano de 1990 um filme do livro, e também já tiveram peças de teatro e um balé e até uma ópera sobre a história. A escritora do livro diz que tem um grande problema quando as pessoas falam que o livro é passado no futuro, porque ela não gosta da ideia de que o livro dela seja associado a um livro de ficção científica. Ela já disse em inúmeras entrevistas que todos os problemas que ela aborda no livro são problemas completamente atuais e tópicos que, por mais que sejam totalmente retrógrados e totalmente absurdos, eles são sim muito presentes na nossa realidade. Então ela não gosta dessa ideia de você colocar a história lá na frente, porque ela acha que isso pode distanciar as pessoas de perceber que esses fatos na verdade já acontecem hoje em dia. Não é uma história que precisa ser passada no futuro para ser real. Ela inclusive já disse que a gente está vivendo um pouco do The Handmaid's Tale sem a gente perceber. Outra declaração também que ela deu é que muitas pessoas associam o livro dela a uma obra feminista, o que ela diz de forma alguma ela vê como uma ofensa ou como um termo negativo para o livro dela, mas ela não gosta muito desse rótulo que deram pro livro dela, porque ela acha que isso afasta um pouco as pessoas de todos os outros tópicos que ela também aborda no livro. Ela disse que o romance que ela escreveu é sobre os perigos do domínio e como esse domínio ali intenso e totalitário ele deforma uma sociedade e as pessoas que vivem sob esse domínio. O livro nos Estados Unidos ele era normalmente passado nas escolas americanas, porém começaram a ter, enfim, inúmeras tentativas de boicote ao livro e vários protestos para que as pessoas parassem de passar esse livro para os alunos, porque muitas pessoas alegavam ser uma obra profana e que, enfim, não agradava ali os princípios cristãos, e o livro acabou de fato sendo tirado das escolas americanas, que, né, vamos só lembrar que os Estados Unidos é um país laico, que eu acho que as pessoas esqueceram disso nesse momento. A série teve uma recepção maravilhosa, tanto da crítica quanto do público, recebeu uma avaliação de 100% no Rotten Tomatoes, uma coisa que eu nunca vi, e recebeu nada menos do que 13 indicações ao Emmy, incluindo melhor série dramática, melhor direção de série dramática, melhor atriz principal para a maravilhosa Elizabeth Moss, que eu fiquei apaixonado por ela depois dessa série, e também de melhor atriz coadjuvante. Pra quem já assistiu a série e amou a série, não precisa se preocupar, porque a série foi renovada para uma segunda temporada, porém a partir da segunda temporada ela vai ser totalmente roteirizada ali a partir da cabeça dos roteiristas, porque a história do livro já foi contada e concluída na primeira temporada da série. O criador da série disse que ele precisa de mais ou menos ali 10 temporadas para contar a história da Offred, então eu acho que, enfim, se continuar dando público, continuar tudo direitinho, a gente ainda vai ter The Handmaid's Tale por muito tempo. Constatações pessoais sobre a série: eu achei uma série incrível, vou tentar explicar pra vocês pelo menos alguns dos tópicos aqui pra não me estender muito de por que eu amei tanto a série. Falando da parte técnica e estética, eu acho que é uma série que consegue, enfim, chocar visualmente todo mundo. Ela é muito bonita visualmente, a fotografia dela é maravilhosa. Tem uma coisa que eu amo nessa série, que é simetria. As cenas são muito simétricas, chega a ser, tipo, surrealmente simétrico, não chega nem muito a ser próximo da realidade, mas é muito, muito bonito de assistir a série. As atuações dessa série são inquestionavelmente maravilhosas, tinham várias atrizes que eu nunca tinha visto. Poucos atores ali na série realmente são conhecidos, pelo menos por mim, mas eu achei que realmente surpreendeu muito. É um elenco absurdamente capacitado e eu acho que é uma história muito intensa e é uma história muito crua, não é uma história muito cheia de floreios e metáforas, é uma história realmente muito ali na realidade dando na sua cara. Então era necessário que os atores que participassem desse projeto, eles fossem atores que realmente levassem a coisa para um lado muito visceral ali, te arrastassem junto com aquela história. Eles fizeram isso muito bem. Outra coisa que eu gostei muito também é que a atriz principal da série, ela não é aquela atriz
Barbiezinha, enfim, padrão de beleza mundial. O que eu achei maravilhoso, eu já falei isso em outros vídeos aqui, eu gosto muito quando você olha para uma série ou para um filme, qualquer história que seja, e você consegue se identificar com o que está acontecendo, e quando a coisa é muito fora da realidade, seja da parte estética quanto da parte narrativa, você acaba não se prendendo muito. Então eu achei que até a escolha dos atores não sendo muito padrãozinho, não sendo atores muito famosos, isso ajuda você a se conectar, porque você enxerga o personagem mais do que o ator. Eu acho isso uma coisa muito, muito benéfica pra série. Não precisa que nem levantar a importância social que essa série tem, ainda mais nos dias de hoje. Eu acho que é uma série que eu não vou dizer de forma extrema, porque por mais que, pra minha perspectiva de pessoa que vive no país que eu vivo, na classe que eu vivo, enfim, nos meios sociais que eu vivo, algumas atitudes ali serem muito extremas pra mim, eu sei que não é uma realidade mundial, eu sei que de outras perspectivas aquelas atitudes são mais do que recorrentes no dia a dia das pessoas. Então isso é uma coisa muito importante quando você assiste uma série, quando você lê uma história, é você tirar um pouco o seu ponto de vista, entender de que ela não está sendo passada só pra você. Então eu acho que é uma série que tem um contexto social maravilhoso, ela aborda temas de todos os tipos que vocês possam imaginar, de todos os tipos de preconceito, de todos os tipos de rebaixamento social que alguns grupos sofrem. Então eu acho uma série que todo mundo deveria assistir. Já deixo aqui alertado que é uma série muito pesada em todos os sentidos, tanto de visual quanto de narrativa. Acho que a série abre um pouco o olho das pessoas que acham que esses temas, esses problemas sociais que a gente tem, eles estão ali, tá melhorando, vamos deixando passar, que daqui a pouco tá tudo bem. E não percebem que se a gente não impedir isso agora, isso pode sim se desenvolver para uma coisa do nível da série. Como inclusive já é uma realidade em vários países. Então são temas que a gente tem que estar alerta, são temas que são muito preocupantes. A gente conseguiu passar por alguns momentos históricos onde isso era verdade no nosso país, em países próximos ao nosso. E infelizmente em muitos lugares a gente está vendo isso voltar. A gente está vendo grupos que têm esse tipo de ideia, esse tipo de vontade de domínio totalitário conseguirem chegar ao poder, ou pelo menos conseguirem ter uma voz midiática. Isso é muito preocupante. Então acho que a série ter sido lançada nesse momento agora, apesar de ter sido escrita nos anos 80, o que é triste de pensar que é uma realidade até hoje, mas eu acho que a gente está passando por um momento em que as pessoas precisam estar alertas em relação a isso. É preciso fazer barulho, é preciso deixar esses tópicos em pauta, é preciso deixar as pessoas alertas. Então, se vocês ainda não assistiram a série, eu não estou exagerando em nada do que eu falo, ela é realmente uma série impecável que eu acho que todo mundo devia assistir. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E dá like nesse vídeo se você gostou. Lembrando que todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo, então me segue lá para vocês poderem conversar comigo, ficarem sabendo dos próximos vídeos e mandar opiniões. Minha caixa postal também está aqui embaixo, então quem quiser mandar alguma coisa, pode me enviar por lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.